boa noite. Está no ar mais uma edição de Neuronews, o seu jornal que fala sobre medicamentos que atuam no cérebro e transformam o tratamento de doenças mentais e psicológicas. Hoje, nosso tema é um dos mais conhecidos na história da neurofarmacologia, o diazepam, mais conhecido pelo seu nome comercial Valium. O diazepam é um dos medicamentos da classe dos benzodiazepínicos que revolucionaram a indústria de tratamentos de ansiedade, insônia e convulsões desde os anos 1960. Essa tabela nos traz 3 dos principais benzodiazepínicos, que possuem tempo de ação e indicações diferentes, exigindo cuidado no seu uso clínico. Aqui temos a molécula do diazepam. Antes da sua descoberta, as únicas opções disponíveis eram os barbitúricos. Encontramos aqui a molécula dos barbitúricos, muito diferente dos benzodiazepínicos, que, embora muito eficazes, causavam um grande risco de dependência e overdose. O diazepam surgiu como uma alternativa mais eficaz e segura, marcando uma nova era na psicofarmacologia. A grande diferença entre benzodiazepínicos e barbitúricos é a segurança que os benzodiazepínicos oferecem. Desenvolvido pelo químico Leo Steinbach, da empresa Hoffmann-La Roche, foi lançado em 1963 o Valium. Aqui encontramos a forma comercial do principal medicamento lançado pela empresa Hoffmann-La Roche, o Valium, que rapidamente se tornou o ansiolítico mais prescrito no mundo. Mas o que explica o sucesso desse medicamento? Como ele age no sistema nervoso central? Quais os cuidados que devemos tomar com seu uso? Para entender melhor esses aspectos, conversamos com a nossa repórter Isabelle, que nos explicará como os benzodiazepínicos funcionam. Boa tarde, Isabelle! Boa noite, Caroline. O diazepam é uma ótima forma de explicar como a farmacologia atua no nosso cérebro de forma precisa. Nessa imagem, é possível observar que nessas estruturas do encéfalo, o diazepam age em áreas como o tálamo e hipotálamo, promovendo efeito ansiolítico e relaxante ao aumentar a ação do GABA no sistema nervoso central. Ele age no sistema nervoso central, potencializando a ação do neurotransmissor GABA, que é o principal inibidor do sistema nervoso central. Essa redução da excitabilidade vai gerar alguns efeitos como sedativo, ansiolítico, anticonvulsivante e relaxante muscular. Como exemplo nessa imagem, temos as benzodiazepinas potencializando a ação do GABA, aumentando a entrada de íons cloreto na célula e provocando hiperpolarização, o que reduz a excitabilidade neuronal. Farmacocineticamente, o diazepam é lipossolúvel, então ele vai passar a barreira hematoencefálica de forma mais fácil. Essa imagem ilustra a seletividade da barreira hematoencefálica, de forma que o diazepam é uma estrutura lipossolúvel, o que permite que ele atravesse facilmente a barreira hematoencefálica e atue diretamente no cérebro. Além disso, ele tem um início geralmente rápido, de 30 a 60 minutos após a administração via oral. É possível observar nesse gráfico que após a absorção rápida, o diazepam tem distribuição ampla e eliminação lenta, refletindo sua meia-vida longa e acúmulo com uso contínuo. Ela é metabolizada no fígado pelas enzimas CYP2C19 e pela enzima CYP3A4, gerando metabólitos ativos como a desmetildiazepam, que vai ter os seus efeitos terapêuticos prolongados. Nessa imagem, é possível observar o metabolismo do diazepam, de forma que ele vai ser metabolizado no fígado pelas enzimas CYP3A4 e CYP2C19, formando esses metabólitos ativos como temazepam, donidazepam e oxazepam, que vão prolongar o seu efeito. Sua meia-vida é longa, podendo chegar até 48 horas. Esse gráfico ilustra a curva de eliminação e representa a meia-vida longa do diazepam, em média 36 horas, explicando por que seus efeitos permanecem por muito tempo após a administração. O que torna útil em situações clínicas que exigem efeito contínuo, mas também requer cuidados em tratamentos prolongados. Essa combinação de ação rápida e efeito prolongado explicam por que o diazepam é usado em diversos contextos médicos. Para falar sobre essas indicações clínicas e como o diazepam é na prática, vamos falar agora com a nossa repórter Eduarda.
Boa tarde, Isabelle. Por isso que o diazepam é muito versátil e amplamente utilizado na medicina. Aqui, nós temos a imagem da embalagem do medicamento diazepam, facilmente encontrado nas farmácias de todo o Brasil. Ele pode ser prescrito em diferentes condições, variando a sua dose conforme o objetivo terapêutico. Como diferentes objetivos terapêuticos, temos ele sendo usado em transtorno de ansiedade de 2 a 10 mg até 4 vezes por dia. É usado também em espasmos musculares de 5 a 10 mg de 2 a 3 vezes por dia. Em insônia associada à ansiedade de 5 a 10 mg utilizado antes de dormir. E também crises convulsivas e estados epilépticos de uso intravenoso com ação rápida. Em todos os casos, o tratamento com diazepam deve ser feito por um período de curta duração e também sempre acompanhado por um profissional da área de saúde, pois o seu uso prolongado pode causar dependência e tolerância. Entre seus efeitos adversos mais comuns, nós temos sonolência, confusão mental, fadiga, fraqueza muscular e diminuição dos reflexos. Aqui, observamos os principais efeitos adversos associados ao diazepam. A variedade desses efeitos mostra como é importante ter cautela e acompanhamento médico durante o tratamento com esse medicamento. Em idosos, o seu uso deve ser mais controlado ainda, pois aumenta o risco de quedas e a perda de coordenação motora. A combinação do diazepam com álcool, opioides ou outros depressores do sistema nervoso central é extremamente perigosa. Nesse modelo esquemático do complexo receptor GABA-A, podemos ver os locais onde substâncias como o diazepam se ligam e como o álcool e os opioides podem interferir nessa ação, potencializando seus efeitos sedativos. Essa combinação ela é muito perigosa porque pode causar depressão respiratória, coma e até mesmo levar à morte. Em caso de intoxicação, nós temos um antídoto específico, o flumazenil. E aqui podemos observar a molécula do flumazenil, composta por anéis benzênicos e grupos funcionais aromáticos, que permitem sua ligação específica aos receptores benzodiazepínicos. Esse antídoto ele bloqueia os receptores benzodiazepínicos e reverte o efeito do diazepam. No Brasil, o medicamento ele é encontrado de diversas formas farmacêuticas. Em comprimidos de 5 a 10 mg e na forma de solução oral de até 2 mg por mililitro. Usado também na forma de ampolas injetáveis em uso hospitalar e também na forma de supositórios para uso de emergência. Ele é comercializado como os nomes Valium, Diazepam e Compass. Ele é classificado como um medicamento especial e requer o uso de uma receita médica do tipo B. E aqui também podemos observar um exemplo de receita médica do tipo B, essa de cor azul, que é necessária para a compra do medicamento diazepam. E para encerrar nossa matéria, voltamos com a Caroline para trazer informações complementares e a conclusão do nosso NeuroNews. Obrigada, Eduarda! O diazepam é um dos medicamentos mais marcantes na história da farmacologia. Aqui temos a história dos benzodiazepínicos, começando em 1960 pelo clordiazepóxido, descoberto também por Leo Steinberg, e após o diazepam, que em 1970 atingiu seu auge de prescrições. Mas como vimos, seu uso requer cuidado, pois a automedicação e seu uso prolongado podem trazer sérias consequências. Assim, encerramos a edição de hoje do NeuroNews. Eu, Caroline, e em nome das minhas colegas Isabelle e Eduarda, agradecemos a sua audiência de hoje. Até o próximo programa com mais ciência e neurofarmacologia para você. Hoje, nosso tema é um dos mais conhecidos na história da ódio! Hoje, nosso tema é um dos mais... Antes da sua descoberta, as opções disponíveis eram os barbitúricos, que embora eficazes, causavam... O diazepam. Eu também queria aparecer. O diazepam, ele se liga num receptor específico. O diazepam, ele se liga nos receptores. Boa tarde, Isabelle. Por isso que o diazepam é usado também em espasmos musculares. Esse antídoto, ele... No Brasil, o medicamento é encontrado de diversas... Mas como vimos, seu uso requer cautela, pois a automedicação e uso prolongado